Então, que Jesus possa nos abençoar nessa tarde, possa permitir que a nossa tarde seja a melhor possível. Uma tarde em que nós possamos, além de trocar energias, trocar ideias também. E que essas ideias elas possam ser ideias transformadoras, que vão fazer com que nós modifiquemos, quem sabe até as nossas convicções, né? Esse tema, na verdade, eu desenvolvi, e ela vai ser uma palestra um pouco diferente, tá, das habituais. Eu vou me basear em frases de poetas, filósofos, todas elas tratando de convicções. Mas antes eu quero fazer uma observação da razão de eu ter feito essa palestra, né? Porque eu tenho observado que existem ideias, ou melhor, convicções que estão presentes nas nossas vidas e nas vidas da maioria das pessoas, que elas não estão muito claras, elas não estão muito presentes nas ideias em si. Então fazem com que pessoas tomem decisões, às vezes, baseadas em ideias não racionais. Ou seja, se ela fosse usar a razão para tomar uma decisão, ela faria diferente. Mas algo interno, uma convicção que ela tem lá dentro dela, faz com que ela haja de forma diferente. Ou porque a sociedade assim o quer, ou porque ela habituou-se a fazer assim, ou porque na família sempre foi assim, e por aí afora. Então, o grande objetivo aqui é desmistificar essa ideia das convicções, tá certo? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão, por exemplo, da própria reencarnação em si, né? Por que nós reencarnamos? O conceito básico da doutrina espírita, das necessidades de nós nos reencarnarmos, é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Porém, convicções enraizadas de outras religiões ou de outras ideias que nós temos, diante dessa informação, nós não conseguimos entender direito. Então, aí, de forma bem rasa, sem usar o raciocínio, que é o que eu falei aqui, nós criamos a ideia, por exemplo, de ter débitos a quitar. Então, a reencarnação, ao invés de se transformar em algo positivo, para muitas pessoas, se transforma em algo negativo. Está aqui para pagar dívidas, por exemplo, né? Quando o conceito, na verdade, é outro, é para se desenvolver. Qualquer um que estude ali, né, as escolhas das provas que tem lá no Livro dos Espíritos, vocês podem pegar lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 258 até a 273, os Espíritos explicando a escolha das provas, ou seja, o que é que faz com que eu passe por determinadas situações aqui na Terra, coisas que eu escolhi antes. Então, se a gente lê essas perguntas todas, se eu não me engano, aí das 258 a 273, dá o que aí? 16, é isso? Sim. Eu sou meio ruim de matemática, 16 perguntas, né? São 16 perguntas explicando, e o contexto geral do entendimento é esse. As escolhas são feitas premeditadamente, ou seja, antes, para o nosso desenvolvimento. As situações que nós vamos presenciar e vivenciar na vida são em virtude dessas escolhas. E esse assunto é tão interessante que, lá na pergunta 1014 do Livro dos Espíritos, quando eles estão tratando da questão das penas e gozos futuros dos espíritos, o Kardec faz a questão e os espíritos explicam que não existe inferno, conforme os conceitos que existem, né? E aí o Kardec fala assim, nessa pergunta ele fala assim, mas como é que você explica que espíritos, né, que eu considero inteligentes e luminares, têm falado para algumas pessoas sobre isso? Que o Kardec falou, mas peraí, como é que você está dizendo isso se tem espíritos dizendo mais ou menos diferente para pessoas? Sabe qual foi a resposta?
Nós não podemos falar para todos diretamente para não quebrar-lhes as convicções. Olha que interessante. Porque se você fala diretamente para a pessoa que é convicta de alguma coisa, ela para de te ouvir. Entendem? Esse é o problema das convicções. Ela deixa de te ouvir. Por quê? Porque você está indo contrário a algo que está enraizado dentro dela e que ela não consegue raciocinar sobre. Vejam, questão 1014 lá do Livro dos Espíritos, eles dizem: os Espíritos falam algumas coisas para algumas pessoas, para não quebrar-lhes e não afrontar-lhes as suas convicções. Então tem que ir pelas beiradinhas, não pode ser direto. Olha que interessante. Por isso que a gente vai tratar desse tema hoje, tá bom? Então vamos começar com a primeira frase aqui, ó. As convicções são os inimigos da verdade, mais poderosos que as mentiras. É impossível expandir o pensar quando a mente está ancorada em opiniões intocáveis. Olha que frase interessante. Essa frase, gente, é do Nietzsche. Para quem quiser saber quem foi o Nietzsche, né? Ele foi um filósofo, crítico, cultural, né? Poeta e compositor prussiano. A Prússia hoje é a Alemanha, tá certo? Mas na época era Prússia. E ele, né, escreveu vários textos criticando aí religião, moral. Inclusive ele é considerado o homem que matou Deus, né? Muitas pessoas veem Nietzsche assim meio de rabo de olho. Só que ele matou Deus no conceito religioso, naquele conceito de Deus punitivo, que castiga, né? Porque eles faziam as pessoas raciocinarem. E naquela época, as convicções reinantes não permitiam as pessoas raciocinar sobre. Por isso que ele foi considerado meio estranho no ninho aí para muitas pessoas, principalmente os religiosos. Mas vamos à frase dele, ó. As convicções são os inimigos da verdade, mais poderosos que a mentira. O que ele quer dizer com isso? Justamente o que eu estava explicando antes. Se você tem uma informação, e ela não é uma convicção sua, ela é uma informação, e depois você descobre que ela é mentira, você a desconsidera. Então não é a mentira que é o maior inimigo da verdade, porque uma vez que você descobre que aquela é mentira, você não considera mais, tá certo? Você passa a considerar a verdade. Porém, a convicção é algo que você não questiona, é algo que você não aceita como mentira, porque sequer você raciocina sobre. É o que ele diz aqui nessa segunda parte, ó. É impossível expandir o pensar quando mentes, né, está ancorada em opiniões intocáveis. Isso aqui é uma coisa que não se mexe, entende? Faz parte da cultura, sei lá, faz parte da minha convivência com os meus e por aí afora. E nesse sentido, nós temos visto, né, pessoas sofrerem ao extremo, sem necessidade, porque sequer raciocinam sobre determinadas coisas. Nós temos visto aí hoje nos grupos de WhatsApp da família, familiares brigando entre si. Vamos sair do grupo, vamos sair desse grupo, porque alguém foi lá e postou alguma coisa contrária a um determinado político, que é da convicção dela, que aquele político é um santo encarnado. E aí brigam entre si, familiares brigando por convicções políticas. Olha o nível. Então, é preciso raciocinar sobre as coisas. Eu falei aqui no início que o grande objetivo da reencarnação do espírito é seu desenvolvimento. Como é que uma pessoa que não raciocina ou que não considera determinadas coisas, como é que ela vai se desenvolver? Essa é a questão que nós temos que pensar. Vou tentar explicar melhor.
Nós vivemos na Terra com os espíritos que trafegam, nas mais variadas faixas de vibração, de entendimento, de valores e por aí afora. Aqui nós convivemos com as diferenças. Então nós temos que aprender a observar as diferenças. A gente pode até não considerá-las, mas pelo menos observá-las, para aprender delas e aprender com elas. Vou tentar explicar melhor. Estamos no plano espiritual, e lá no plano espiritual nós já nos separamos, espiritualmente falando, vou dizer categoria, por entendimento, por vibração, por condição de entendimento das coisas, de valores e por aí afora. Então lá a gente está mais ou menos ambientado com espíritos que estão na mesma faixa de semelhança. Ora, se nós estamos lá ambientados com espíritos que estão mais ou menos iguais, o que a gente vai aprender de novo ali? O que vocês acham? Se todo mundo pensa mais ou menos igual, todo mundo tem mais ou menos as mesmas sintonias, os mesmos gostos, os mesmos valores, a gente vai aprender alguma coisa nova? Não. Aonde que a gente aprende? Com o diferente. E aonde tem a diferença? Ora, se eu estou numa determinada faixa vibratória lá, para mim subir, ou para mim evoluir, para mim atingir outra faixa, eu preciso evoluir. Para evoluir eu preciso aprender. Tá certo? Bom, convivendo sempre com os mesmos, a gente já chegou à conclusão que não vai aprender tanta coisa. Não é assim? Bom, aí eu posso aprender também com os inferiores. Quem é que vai querer descer? Quem, em sã consciência, vai querer ir lá lidar com as... Ora, então aonde é que a gente tem oportunidade de conviver com aqueles que estão em faixas, vamos assim dizer, de vibração menor, com aqueles que estão em faixa um pouco melhor? É aqui na Terra. E aqui nós temos que usar a maior ou das melhores capacidades que Deus nos deu, que é a capacidade de pensar, decidir, escolher, ter o livre-arbítrio de fazer coisas, mesmo que sejam erradas, porque depois a gente aprende com elas. Porém, as convicções religiosas de que somos pecadores, e de que erramos e com isso a gente vai ser punido, e céu e inferno, aquela coisa toda, faz com que a gente não compreenda isso. Então essa capacidade maravilhosa que Deus está nos dando de raciocinar, tomar decisões e com elas aprender, é considerada para muito alguma coisa ruim, porque Deus vai nos punir pelas coisas erradas. Isso é uma convicção. É algo que, para que você trabalhar na pessoa, tem que ir aos poucos. Não dá para ir direto. É por isso que, inclusive, eu digo que a doutrina espírita ela não é para todo mundo neste momento. Nem todo mundo está preparado para tomar as rédeas, das suas próprias decisões, das suas próprias vidas, e ficar em paz com Deus. Muitos ainda precisam ser direcionados, o que é uma pena. Então, gente, não é a mentira que é o maior inimigo da verdade, segundo Nietzsche, e eu concordo com ele. São as convicções. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas convictas de algumas coisas não raciocinam sobre elas. E isso é que causa problemas. Ok? Vamos ver a próxima frase aqui. Olha que interessante, ó. Só tem convicções aquele que não aprofundou nada. De quem é essa frase? É do Émile Cioran. O Émile Cioran, ele é um filósofo romeno e radicado lá na França, tá? Já deve ter, não sei se ele já desencarnou ou não. Porém, esta frase dele nos remete a quê?
Se a pessoa não se aprofunda em nada, ela vai criar as convicções. E como é que ela cria as convicções? Por ela mesma? O que vocês acham? Eu vou assim, olha, eu agora tenho a convicção de determinada coisa. Ou ela é pela convivência, pelo meio, pelos costumes talvez, pelos usos. Então, vocês nunca ouviram alguém falar assim, por que você faz isso? Porque sempre foi assim. Porque meus pais faziam assim. Por que eu vou mudar isso se sempre foi assim? Vocês já devem ter ouvido isso. Quer dizer, eu acho que a gente já deve ter falado isso ao longo da nossa vida. O que significa? Que esta situação é alguma coisa que é uma convicção nossa, sem uso da razão. Sempre foi assim. Significa então que nós nunca paramos para pensar sobre o assunto. E no mundo que nós estamos vivendo, da forma como as coisas estão acontecendo, a velocidade com que estão acontecendo, nós não podemos não considerar as coisas. Nós temos visto hoje pais sofrendo ao extremo com os filhos, porque não se aprofundaram na tecnologia, não conhecem, não sabem o que está acontecendo. Está certo? Por que eu vou pegar no computador? Nunca precisei disso. Para que eu vou fazer determinada coisa? Sempre foi assim na minha família. Eu educo desse jeito porque sempre foi assim e deu certo. Será que a forma de educar de 30 anos atrás ela é válida para hoje? Com o nível de informação que as crianças, as pessoas estão tendo? Então são convicções que fazem as pessoas pensar dessa forma. E infelizmente está atrapalhando o desenvolvimento do espírito. Por quê? Porque ele está ancorado ali em situações, que fazem com que ele não reflita e que ele haja de forma automática, às vezes sem pensar. E aí vem o sofrimento. Tá certo? Vou tentar dar um exemplo aqui também disso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela está passando por uma fase de rever certas coisas na sua vida. E quando você passa por fases de rever certas coisas na sua vida, sabe qual é a grande tendência nossa? Focar nas coisas positivas. O que vocês acham? Focar nas coisas negativas. Aí eu falei assim, mas por que você está focando só nessas coisas negativas, quando tem tantas coisas bonitas e boas que você fez? Porque eu não sabia responder. Por quê? Porque nós fomos doutrinados a ser isso, a ser pecadores, não é isso? A ter que pagar, a ter que ir, a gente está aqui para sofrer. Então essa pessoa fez tantas coisas bonitas, mas ela não consegue aceitar essas coisas bonitas como sendo coisas de feitio seu. Ela está se focando nas coisas negativas. Está sofrendo à toa ou não? Eu pergunto para vocês. Já que nós estamos num mundo onde as escolhas são feitas, eu posso errar, eu posso acertar, eu posso aprender com os erros, eu estou me desenvolvendo. Por que eu vou me fixar só nas coisas negativas, sendo que tem coisas boas que eu faço? Por isso que a gente sofre. E é por isso que muitos espíritos passam por dificuldades ao desencarnarem. Às vezes estão os mentores lá do lado, querendo ajudá-lo a seguir, eles não conseguem nem olhar os mentores e nem enxergar, porque eles estão tão focados nas coisas negativas, e coisas negativas nos preenchem com energias pesadas, que eu não consigo ver a luz. Olha que interessante. Aliás, sobre isso Jesus já falava. Os olhos são a candeia da alma. Conforme você enxergar, ou seja, conforme for os seus olhos, você pode trazer a luz
para a sua alma, mas conforme você enxergar, quão tenebrosa pode ser sua alma. Tá certo? Fruto das convicções, de não aprofundar as coisas. Vamos ver outra frase. Essa é interessante, ó. Estou convencido das minhas próprias limitações, e esta convicção é minha força. Essa frase ela vai ao contrário e quer dizer a mesma coisa. Sabe de quem é? Mahatma Gandhi. Eu preciso falar quem foi Gandhi? Dispensa comentários, né? O que o Gandhi está dizendo? De tanto observar as coisas, de tanto perceber o quanto as pessoas sofrem com as suas convicções, lembrando que convicções são coisas que você não sequer questiona, ele percebeu que para ele a maior convicção dele seria as suas próprias limitações. Com isso, o que ele fez? Olha, eu estou convicto que eu sou uma pessoa limitada. Quando você entroniza esse tipo de pensamento, que você se acha uma pessoa limitada, você se abre para poder observar tudo e também poder aceitar tudo. Por isso que essa frase dele é legal, por quê? Porque ela vai ao contrário. Ele preferiu ser convicto das limitações dele, de não se achar dono da verdade, de não achar que sabia tudo, de ser aquela pessoa que observa o mundo e aprende com o mundo. Por isso que ele foi considerado quem ele é, na verdade, né? Uma pessoa que é amada, idolatrada, é considerada, né, um sábio no mundo inteiro. Alguém que pela paz, pela mansuetude conseguiu vencer, né, a imposição lá dos ingleses e por aí afora. Porque ele era convicto que ele tinha limitações. Então, gente, se a gente tem que ter alguma convicção nas nossas vidas, eu aconselho a todos que tenhamos esta: somos pessoas limitadas, não somos detentores da verdade, de saber tudo. Com isso, a gente vai poder enxergar o mundo de forma diferente. Está aí um convite. Vamos para a próxima. Lembre-se, uma vez aceitas, nossas convicções tornam-se ordens inquestionáveis para o sistema nervoso e possuem o poder de expandir ou destruir as possibilidades do nosso presente e futuro. Essa frase aqui é fantástica. E ela é do Anthony Robbins. Quem foi o Anthony Robbins, ou quem é na verdade? Ele é conhecido como Tony Robbins, tá? Para os íntimos. Nós vamos nos tornar íntimos dele daqui um pouquinho, tá bom? Ele é um estrategista, escritor e palestrante motivacional lá dos Estados Unidos. É um dos responsáveis pela popularização do programa de neurolinguística. Não sei se vocês sabem, mas a neurolinguística é a proposta de transformar as pessoas através dos seus pensamentos, né? De modificação de pensamentos. E ele também é conhecido como um famoso coach americano. Os coaches, hoje em dia, são pessoas que ajudam as outras pessoas a se reposicionarem na vida e por aí afora. Mas vamos à frase dele e vamos ver o que ele está dizendo. Olha, uma vez aceitas, as nossas convicções tornam-se ordens inquestionáveis. Lembra do Nietzsche? O problema, o maior inimigo da verdade não é a mentira, é a convicção. Porque uma vez aceito, elas se tornam inquestionáveis. Você não raciocina sobre ela. Ela é algo que te move, que te movimenta, que te mantém naquela estrutura de pensamento e de atitudes. E você não as raciocina. Ela, para o sistema nervoso, ele está dizendo aqui, e possui o poder de expandir ou destruir possibilidades do nosso presente e futuro. Então vamos voltar naquela pessoa que eu falei para vocês,
que estava revendo a sua vida, e ela estava se deparando sempre, se afixando, se aferrando às coisas negativas que fez, em detrimento de um monte de coisas positivas. O que ela estava fazendo na verdade? Através das convicções dela, ela estava dando um comando para o seu sistema nervoso de observar só as coisas ruins. E o que ela estava fazendo com ela nesse momento? Construindo para si um ambiente de paz, um ambiente de luz, um ambiente de saúde? Ou ela estava construindo um ambiente de tristeza, de mágoas, de situações estressantes, de culpa, consequentemente se apagando, consequentemente trazendo o que para o seu físico? Saúde ou doença? O que vocês acham? Então vejam, as convicções, segundo o nosso amigo aqui, o Tony Robbins, são ordens que nós damos sem questionar para o nosso sistema nervoso, e consequentemente a gente absorve daquilo, e a gente, por estas ordens que não são pensadas, ou adoecemos, ou podemos também nos elevar, tá certo? Tudo vai depender de que tipo de convicção a gente tem. Se eu sou uma pessoa espírita de fato, que acredito que nós estamos aqui num processo de aprendizado, num processo de desenvolvimento, que Deus não me julga, não me culpa, não me condena, ora, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que vou considerar as coisas, elas não vão influenciar de forma negativa. Eu posso até ter meus baixos de vez em quando, mas eu vou estar sempre me reposicionando de forma positiva. Então você é uma pessoa jovial, você é uma pessoa, sabe, que transmite uma energia boa, que transmite coisas boas. Porque as minhas convicções me levam a isso. Mas se eu, mesmo sendo espírita, tiver as convicções de que a gente está aqui para pagar, está aqui para sofrer, que o espírito vem porque está dívida, porque o meu marido que bebe é meu karma, porque aí, o que eu estou fazendo com a minha vida? A doutrina está vindo para me ajudar a me libertar, mas eu não consigo, porque eu estou preso às minhas convicções, que são inquestionáveis. Eu não consigo raciocinar sobre elas. Eu simplesmente as vivo. Então eu estou diante de uma doutrina que pode me libertar, e eu me aprisiono. Eu tenho visto, gente. A doutrina é maravilhosa porque as pessoas apresentam às vezes os temas de acordo com as suas ideias sobre o tema, tá certo? É isso que eu gosto. E às vezes a gente vê palestrante aqui que as pessoas saem carregando um fardo nas costas. Porque lá no íntimo dele ele se sente daquela forma, e aí ele transmite desta forma para as pessoas. As pessoas absorvem, porque estão mais ou menos na mesma sintonia, e acabam levando essas coisas para casa. E na verdade o objetivo da doutrina espírita é nos ajudar a se libertar, a se manter iluminado e não apagado. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa frase do Tony Robbins aí, que as convicções elas mandam, comandos, para o nosso sistema nervoso, e isso vai afetar todo o nosso corpo, a nossa postura, a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar as coisas, tá certo? Os anos me ensinaram a julgar os homens por suas ações, não pelas convicções que apregoam. Opa! Aqui já é uma frase que faz a gente refletir de forma diferente também. E eu vou tentar explicar, mas antes vamos ver de quem é. É do Drauzio Varela. Tá? O que o Drauzio está dizendo aí?
Você tem pessoas que têm convicções religiosas, por exemplo, e que na atitude delas do dia a dia, elas são totalmente diferentes, as ações são diferentes daquilo que elas têm como convicção. Ao passo que você tem pessoas que têm convicções não religiosas, por exemplo, pessoas que não acreditam no Deus que é apresentado aí pelas religiões. Ela tem o direito dela, vocês concordam comigo ou não? Porém, as atitudes dela no mundo são melhores e muito mais religiosas do que as próprias pessoas religiosas. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Talvez você conheçam pessoas assim. Pessoas que se dizem, eu não acredito em nada, não acredito nas religiões, não vou. Mas o comportamento delas no mundo é um comportamento melhor do que aquelas que se dizem religiosas convictas. Por quê? De novo, o problema das convicções é que ela não permite o raciocínio. Então a maioria das pessoas que estão inseridas nas religiões, inclusive na espírita, não raciocinam, aceitam as coisas, elas recebem aquilo, criam um pacote e seguem com aquilo como sendo a verdade absoluta. Eu falo também no meio espírita, por quê? Às vezes a gente pega a história de um determinado espírito, ele vem e conta a história dele através de um livro, e aquilo ganha corpo e passa a fazer parte da doutrina, quando na verdade não é. A doutrina é a doutrina do Kardec. Aquela história é a história de um espírito. Como a gente não questiona e não raciocina, a vivência daquele espírito passa a ser a vivência ou as ideias ou as convicções espíritas da maioria das pessoas. Aí vem o umbral, aí vem uma série de outras ideias, vale de suicidas, bem ideias que são histórias vivenciadas por um, por dois ou três espíritos, e que não quer dizer que seja o padrão para todos. Então, quando a gente for ler alguma coisa, nós temos que usar o raciocínio, nós temos que usar do questionamento. Eu costumo dizer que no meio espírita, graças a Deus, é a doutrina do questionamento, e quanto mais questionamentos você fizer, mais espírita você será, porque mais o seu campo vai se abrir. Lembra do Gandhi, que falou que a grande convicção dele é se achar limitado, por isso que ele gostava de expandir os seus horizontes para ver as coisas? É mais ou menos isso. A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é. Interessante, né? De quem é essa frase? Victor Hugo. Victor Hugo também dispensa apresentação, apesar de que a gente sabe aí que ele foi um escritor francês, tá certo? Dizem que ele foi também espírita na época, né? Que ele conheceu o espiritismo. Então, o que o Victor Hugo está dizendo aí? Que diante de tanto ele observar, que nem o Gandhi, né? De tanto ele observar a vida das pessoas e tal, ele chegou à conclusão de que a melhor convicção que tem é você estar convicto de ser amado do jeito que você é. Por quê? Porque vai ser difícil agradar todo mundo, entende? Vai ser difícil você se fazer de você coisas para agradar a todo mundo. Então é melhor você estar convicto de quem você é de fato, aceitar isso, porque uma vez que você aceita, você vai poder trabalhar isso, né?
e que as pessoas têm que amar você apesar do que você é. E eu gosto de comparar esta frase com uma outra frase do Kardec. O Kardec, ele fala, você sabe quem é o verdadeiro espírita para o Kardec? O verdadeiro espírita, sabe quem é? Para ele? Todo mundo acha que o verdadeiro espírita é aquele que já veio, já se transformou, virou um santo ou um espírito superior. Não. Kardec diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações e suas más tendências. Então, olha, quem é o espírita? Segundo o Vitor Hugo aqui também. Eu estou aqui vivenciando coisas, estou aprendendo outras, e eu estou me transformando. Estou num processo de aprendizado. Então, o verdadeiro espírita é esse, é aquele que está num processo de aprendizado, de se rever, de se reconsiderar e por aí afora. Ele está aprendendo uma coisa nova com o espiritismo, então ele começa a repensar os seus conceitos, e é isso que vai fazendo ele se transformar. Tem tudo a ver com o que o Vitor Hugo fala aqui. Tá certo? Se eu não tiver a convicção de estar de bem comigo mesmo, independentemente de quem eu seja, eu não vou ser feliz nunca, porque as cobranças são extremas. Tá certo? Olha essa aqui, gente. Convicção, palavra que permite pôr com a consciência tranquila o tom da força a serviço da incerteza. Essa frase é do Paul Valéry. Quem foi o Paul Valéry? Na verdade, o nome dele é Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry. Ó, meu francês está bonito, né? Foi um filósofo, escritor, poeta francês da escola simbolista, cujos escritos incluem interesses na matemática, filosofia e música. E o que ele está querendo dizer aqui? Que as convicções, que são aquelas auridas não pelo uso da razão, mas pelas conveniências ou pela convivência, se colocaram sempre à disposição das pessoas para fazerem coisas absurdas. O que eu posso usar de exemplo para vocês sobre isso? Há não mais que 100 e poucos anos atrás, os negros eram considerados até pela igreja como não tendo alma. Vocês lembram disso ou não? Então era uma convicção que existia. E isso dava o direito então dos senhores escravizá-los com a consciência tranquila. Então era uma convicção, era algo que estava inerente ali, as pessoas não questionavam, não raciocinavam sobre aquilo. As que raciocinavam se sentiam indignadas, mas elas eram as minorias. E aí as pessoas tinham a liberdade da sua consciência de fazer essas barbaridades. Então, um rapazinho que é pego desde cedo lá nos muçulmanos lá, né, radicais, muçulmanos radicais. Isso é outra coisa que nós precisamos aprender. Existe uma convicção no meio ocidental de que todo muçulmano, né, falou em muçulmano já fica assustado. Não é. É uma minoria, sabe? É uma minoria radical mesmo que transforma, né, essas ideias. Aí você pega um rapazinho que foi criado ali no meio desse radicalismo todo, onde ele é orientado que ele vai ser o herói, ele vai ser um mártir, ele vai ser tido como e ele vai lá e se explode e mata um monte de gente. Ele raciocinou sobre as coisas? Pois ele estava convicto de que estava fazendo algo certo. Então, quantas coisas estão no mundo aí desta forma?
E quantas coisas nós fazemos no nosso íntimo, não com esse nível de violência, né? Mas para tranquilizar o nosso o nosso eu, quantas coisas a gente não faz? Tá certo? Olha essa aqui. Os homens jamais fazem o mal tão completamente, com tanta alegria, como quando o fazem a partir de uma convicção religiosa. Meu Deus. Sabe quem escreveu essa frase? Blaise Pascal. Quem foi o Blaise Pascal? Bom, vocês devem ter estudado Pascal na escola, tá certo? Em algumas coisas. Mas vamos lá. Foi um matemático, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Então ele era teólogo. Porém, dentro da teologia, ele percebeu que o uso das convicções religiosas era um problema sério, porque se faziam barbaridades, se faziam atrocidades. Haja vista o que aconteceu com as cruzadas. Tá certo? Convicções religiosas. Eu tive a oportunidade de participar de um encontro interreligioso, né? Estavam lá um rabino, estava lá um sheik árabe, estava lá um protestante, estava lá um católico, e estava eu no meio lá para falar um pouco de espiritismo. Tá certo? E foi muito interessante, porque o tema principal era as semelhanças que nos aproximam. Ali eu pude perceber o quão bonito existe nas semelhanças das religiões do muçulmano, do judaísmo, cristianismo, né? Católico, protestante, o espiritismo trafegando aí de forma, vamos assim dizer, lado a lado, porque o que eu tentei explicar para eles, qualquer religioso ali poderia ser um estudioso espírita, que não ia ter problema nenhum. Por isso que o espiritismo caminha, né, ao lado. E ali eles, principalmente os dois, vocês vão acreditar que um sheik, né, muçulmano e um rabino judeu se reuniram antes e criaram juntos o que eles iam falar juntos para mostrar para as pessoas? Está ali. Estes têm os conceitos, mas não são convictos. Por quê? Porque eles usam o raciocínio. Porém, a religião, infelizmente, fez com que muitas pessoas sofressem e fazem muitas pessoas sofrerem hoje. Ou Jesus foi crucificado por quê? Por que ele foi crucificado? Porque ele era contrário às convicções arraigadas na época. Tá certo? Então, nós precisamos tomar cuidado com as convicções. Nós precisamos, através dessas frases que eu coloquei aqui, eu espero que a gente consiga fazer raciocínios, de repensar quem somos, os nossos conceitos, os costumes, e diante dessa doutrina maravilhosa que nós temos, que é a doutrina espírita, nos transformarmos. Eu vou trazer uma história agora para vocês, e na sequência, no final dessa história, eu vou encerrar com mais 3 frases e acabar a palestra, tá bom? É uma história para refletir do quanto as convicções podem atrapalhar as nossas vidas e do quanto elas podem ser observadas se a gente tiver a coragem de raciocinar e de pensar sobre elas, segundo o convite lá do Nietzsche, né? Existia há uns anos atrás, mais de 2000 anos mais ou menos, um jovem brilhante. Ele era um jovem que tinha uma garbosidade, ele tinha uma capacidade de dialeto, né, de falar, que convencia as pessoas, ele tinha uma energia que envolvia. Ele era meio orgulhoso, né, das coisas, porque ele estava num momento da vida dele em que ele ia se transformar num líder lá da religião dele, por aí afora. E ele era convicto das suas ideias, ele as pregava assim com vontade, as pessoas ficavam encantadas. Porque se você não tem convicção também das coisas, você não consegue transmitir, né, de forma positiva. E ele tinha essa capacidade.
E ele ficou incomodado porque na cidade em que ele mais ou menos reinava ali começou a surgir um movimento contrário. Apesar de ser um movimento humilde, um movimento que não tinha tanto poder, tantas condições, estavam conquistando as pessoas. E aquilo o incomodou. E aí ele passou a perseguir aquelas pessoas com o poder que ele tinha. Vocês sabem de quem eu estou falando? Nesta época era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, doutor da lei, um homem que tinha um poderio, uma capacidade, se incomodou com os cristãos que estavam lá pregando aquela humildade toda, mandou perseguir, matar, chegou a matar apedrejado um deles, que foi o Estevão, torturar, porque ele tinha convicções dele, e ele achava que aqueles outros lá eram errados. Virou um perseguidor feroz, sabe, tinhoso. Não satisfeito com o que ele fez ali com o pessoal em Jerusalém, ele conseguiu autorização para ir até Damasco. E lá em Damasco ele ia fazer a mesma coisa, perseguir os cristãos lá. Ele descobriu que um dos grandes líderes lá era o Ananias. E aí ele saiu, reuniu lá alguns homens, cavalos, e reuniu e foi para Damasco. Na entrada de Damasco acontece uma coisa que ele jamais esperava. Um fenômeno, aconteceu. Um sol apareceu diante deles, uma energia, uma luz, que assustou os cavalos caíram, jogou todo mundo no chão. As pessoas que estavam com ele saíram correndo, assustadas. Ficou ele lá, aquela luz acabou cegando ele, ele ficou meio sem enxergar. E aí ele deslizava no meio daquela luz um vulto, e aquele vulto falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Jesus, Saulo, aquele a quem você tanto persegue. Aí falam mais alguma coisa, ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo, caminha até Damasco, entra, se instala ali na primeira estalagem e aguarda, alguém virá para socorrê-lo. Aí ele tateando, ele ficou sozinho, tá certo? Porque os outros, deram no pé. Entra lá em Damasco, vai na primeira estalagem e aguarda. Passado algum tempo, não sei se foi 1, 2 ou 3 dias, batem na porta, ele manda entrar. Quem é que entra? O Ananias, aquele a quem ele estava indo perseguir. O Ananias cura ele com a imposição da mão. Vocês entenderam o que vocês tomam passe ou não? Um passe magnético, imposição das mãos, cura, ele passa a enxergar de novo. Entrega para ele lá uns rascunhos feitos lá, naquela época eles usavam aquelas coisas de couro lá, pele de couro, certo? Uns rascunhos feitos de algumas coisas que Jesus tinha falado. Entrega para ele e se vai. Esse homem ficou ali refletindo sobre tudo o que tinha acontecido, não satisfeito, relendo aquilo tudo, lembrando do que aconteceu. Não satisfeito, ele vai conversar com o maioral lá do Sinédrio, que agora eu esqueci o nome, tá? Depois vocês lembram lá, olha na Bíblia que vocês vão lembrar o nome dele. E ali ele pede lá orientação, falam mais ou menos. O que ele faz? Ele se afasta, ele vai para o deserto, ele fica 3 anos meditando. Olha como a convicção dele era enraizada. Ele ficou 3 anos meditando, lendo aquilo, repensando e tudo. E aí ele tomou uma decisão. Ele deu uma guinada de 360 graus, é o mais, ou menos, na verdade, porque não dá para ser mais que 360, Ele deu uma guinada na vida dele, nos seus conceitos, nos seus valores, nas suas ideias, nas suas convicções, principalmente no campo religioso ali. Ele achou que ele deveria pregar aquilo que ele perseguia. Olha a transformação. Vocês acham que as pessoas aceitaram de boa isso? Os pais dele, por exemplo,
Aceitaram? Não, os pais estavam no filho, né? Apostando no filho, que um filho brilhante, aquilo tudo, como todos os pais fazem, né? Eu quero que meu filho estude engenharia, aí o filho decide ser geógrafo. Ai, meu Deus, né? Não é assim que acontece no dia a dia? Aí ele decidiu que ele ia pregar o contrário. Bom, então ele foi deserdado. Nem o nome você vai poder usar. Mudou o nome então, de Saulo virou Paulo. Mas ele se decidiu. Para sobreviver, ele sabia fazer tecelagem, então virou tecelão. Abdicou dos bens, abdicou dos valores da família e virou um tecelão para sobreviver. E foi até os apóstolos. Os apóstolos aceitaram ele? O que vocês acham? Claro que não. Eles estavam convictos de que ele era o perseguidor. Olha a convicção de novo. Só que desse lado, para o lado de cá. Os apóstolos estavam convictos de que ele, né, não servia para pegar o evangelho. Tá certo? Aí o que ele fez? Saiu pregando o evangelho para fora de Jerusalém. Então, se hoje o evangelho se espalhou, se hoje a gente tem o evangelho, foi graças ao Paulo, que mudou as convicções dele. Enquanto que os apóstolos, que estavam convictos de que ele não servia, ficaram restritos a Jerusalém. Ele que levou, ele que expandiu, ele que saiu fazendo. Quebra de paradigmas e convicções, está certo? Enquanto que os outros que ficaram, também ficaram convictos de que ele não servia. No entanto, foi ele que, com coragem, ele enfrentou muita coisa, está certo? Mas foi ele que levou adiante. E o evangelho se espalhou. Então eu estou usando essa história para encerrar a palestra, para a gente ver o quanto que as convicções, elas podem ou nos tolher, né, fazer com que a gente não cresça e evolua, ou quando a gente as revê, pode fazer com que a gente se impulsione. Tá certo? Então eu vou encerrar a palestra com mais 3 frases, tá bom? A tolerância é a virtude do homem sem convicções. Opa! Então, quando eu não tenho convicções enraizadas, eu sou uma pessoa tolerante. Eu aceito as diferenças, que é o que a gente estava falando aqui. Se não, era melhor que eu ficasse no plano espiritual, ficar lá, no meio dos que são iguais. Se você está aqui, seja uma pessoa tolerante. Essa frase, gente, é do G.K. Chesterton. Quem é ele? É Gilbert K. Chesterton. Foi um escritor inglês, poeta, filósofo, dramaturgo, jornalista, palestrante, teólogo, biógrafo, literário e crítico de arte. Só isso. Olha, gente, uma pessoa para se transformar e ser tudo isso daqui é uma pessoa que amplia os seus horizontes. Ela não fica, né, fechada em coisas, tá? Olha essa outra aqui. Quem não critica o que crê, não lapidará as suas crenças. Quem não lapida as suas crenças, será servo de suas verdades. E se suas verdades forem doentias, certamente será uma pessoa doente. Meu Deus! Não é interessante essa frase? Sabe de quem é? Augusto Cury. Quem é Augusto Cury? É Augusto Jorge Cury. Ele é um médico, psiquiatra, professor e escritor brasileiro. Os seus livros já foram publicados em mais de 70 países e mais de 25 milhões de cópias vendidas. Então vale a pena pensar e reler a frase dele aqui, ó. Quem não critica o que crê, não lapidará suas crenças. Quem não lapida suas crenças, será servo de suas verdades. E se suas verdades forem doentias,
certamente será uma pessoa doente. Olha, que profundo. E é para fazer uma amarração, como resumo mais ou menos dessa palestra, tá certo? E para finalizar, eu gosto demais dessa aqui. Quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem nunca cantou essa música, né? Aí, o Raul Seixas pode ter sido quem for. Fala, isso aí era um fumeiro, era um maconheiro. Mas era alguém que tinha raciocínio, era alguém que pensava. E essa frase, para mim, eu acho que ela tem que ser o objetivo de vida de todo mundo. É melhor ser a metamorfose ambulante do que ter aquelas velhas opiniões formadas sobre tudo. Porque pessoas que têm velhas opiniões e que são radicais são as pessoas que mais sofrem e que mais fazem outras pessoas sofrerem. E mais, não se desenvolve como espírito. Então aqui a gente encerra, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. E tá ali um recadinho, ó. Se gostaram, por favor. Obrigado. Obrigado mesmo. Ó, se vocês gostaram, curtam lá minha página no Facebook, meu canal no YouTube. Esta palestra vai para lá, tá bom? Gente, uma boa tarde a todos vocês. Que Jesus ilumine o caminho, que vocês possam regressar para os seus lares na mais perfeita ordem, harmonia espiritual e energética, tá bom? Tudo de bom para vocês. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela